Pessoal, hoje nós vamos fazer português, lá na apostila, na página 38. Nós vamos iniciar fazendo a leitura desse texto aí, tá? O texto se chama Primeiro Dia de Aula. Acompanhem comigo aí. O relógio da cozinha marcava 11 horas. Estava chegando a hora de enfrentar o primeiro dia de aula. Era bom pensar em usar o caderno novinho, o lápis com aquela ponta bem feita, a borracha tinindo de branca. A mãe tinha até comprado uma caixa de lápis de cor nova. Não era das grandes, mas era dele, só dele. Olhou a lancheira que ganhara da dona Hilda, a patroa da mãe, e achou que era super bonita. O uniforme em cima da cama estava passadinho. O tênis não era novo, mas estava lavado. Estava chegando a hora de conhecer a escola, a professora, os novos colegas. Ai, que frio na barriga! Será que vou me acostumar com tudo isso? A vida na cidade é tão complicada, tanta gente, tanto movimento, tanto barulho. Lembrou da escolinha da fazenda e sentiu saudade. Ali ele conhecia todo mundo. Você vai se sair bem, João, disse a professora. Você é inteligente e esforçado. Logo vai fazer novos amigos. Estava tão distraído com seus pensamentos que levou um grande susto quando sua mãe apareceu e foi gritando: Anda, menino, ou vai querer chegar atrasado já no primeiro dia? Ah, já vou, já vou. João se arrumou depressa, pegou suas coisas e, depois de dar um beijo na mãe, saiu. Outra vez o frio na barriga. Ai, que medo é esse? Vai dar tudo certo? Vai dar. Quando chegou perto da escola, encontrou seu pai, o pipoqueiro mais simpático que já se viu. Correu até ele e deu-lhe um abraço. Aproveitou para encher as mãos de pipoca e foi assim, equilibrando lancheira, mochila e pipoca, que entrou na escola. Num cantinho da escada, viu um menino, mirrado e assustado, encolhido no canto. Abraçado à mochila, tentava esconder a vontade de chorar. João se aproximou e foi logo dizendo: E aí, amigão, vamos entrar? Você deve ser da minha turma. Li na sua etiqueta que você é do quarto, como eu. Quer pipoca? Dividiu as pipocas e sentiu mais corajoso. Abraçou o amigo e caminharam juntos até a sala. João sentiu que sua barriga começava a esquentar. Depois a gente vem para as atividades. Pessoal, a atividade número 1 é sobre sinônimo. Então, cada uma dessas palavras aí, ó, branca, colegas, gente, barulho, fazenda, distraído, susto e medo, tem um sinônimo. O que é sinônimo? É uma palavra semelhante a uma palavra que tem o mesmo sentido que essas aí. Então, vocês vão procurar. Pode ser na internet, pode ser no dicionário, qualquer ferramenta que vocês tiverem aí, que vocês puderem procurar sinônimos dessas palavras, vocês podem usar, tá? Por exemplo, vou fazer o branca com vocês, né? Eu peguei aqui na internet, coloquei sinônimo branca. Olha o que apareceu. Apareceu várias outras palavras, né? Olha lá, da cor branca. Alabastrino, albúgeno, alvo, nevado, nível, né? Então, essas são palavras sinônimas de branca. E assim vocês vão fazendo as outras palavras, tá? Colegas, pode ser amigos, né? Gente, pode ser pessoa, tá? Então são palavras que têm o mesmo sentido, quase o mesmo significado dessas que estão aí, tá? Número 2. Procura no dicionário os significados das palavras destacadas e reescreva as frases, substituindo-as pelos sinônimos que se encaixem melhor no sentido de cada uma delas. Então, vocês vão substituir as palavras aí em roxinho, tá vendo que tá destacada? Aproveitou para encher a mão de pipoca e foi assim, equilibrando lancheira, mochila e pipoca que entrou na sala. Vocês vão escrever a mesma frase aí embaixo na linha, só que o equilibrando vocês vão trocar por uma outra palavra que tem o mesmo sentido, ou seja, um sinônimo da palavra equilibrando, tá? Na letra B a mesma coisa, vão usar o mirrado lá, né, que tá de roxinho. Vão mudar o mirrado para uma palavra sinônimo de mirrado, que vocês vão achar aí, tá? E reescrever a frase. E aí, a número 3, você já sentiu medo de alguma vez? Conhece alguém que sentiu? Conte como foi. Então, vocês vão escrever aí como foi, tá? Depois, na página 41, atividade número 1. No início do texto, aparece a frase: O relógio da cozinha marcava 11 horas. Represente esse horário no relógio abaixo. Então, vocês vão pedir ajuda aí, se não conseguir, vão relembrar como que é o horário aí, como que faz às 11 horas, tá bom?
Número 2, qual era o conflito, ou seja, situação, problema presente na história? Qual que era o problema? O que estava acontecendo ali com o menino que estava dando incômodo nele, né? Número 3, o que João sentia em relação ao lugar onde ele nasceu? O que o João sentia com relação a onde ele nasceu lá na roça, né? Qual que era o sentimento dele, tá? 4. Quais acontecimentos do texto ajudaram João a diminuir o seu medo? O que aconteceu no texto que o João ficou mais aliviado, mais tranquilo? Número 5. Retire do texto e escreva com suas palavras a situação final que a história apresenta. Qual que é o que acontece no final? Você vai escrever com suas palavras aí, tá bom? Página 42, atividade 6. Como você acha que o menino que João encontrou na escada se sentiu depois que conheceu João? Vocês vão escrever como é que vocês acham que o menino se sentiu depois que conheceu João? Aí vamos discutir o texto. Número 1. No texto, primeiro dia de aula, João está no quarto ano e sente medo no seu primeiro dia de aula. Já no texto Busca-Pé, Zeca era aluno do segundo ano em seu primeiro dia de aula e não teve medo. Por que você acha que João teve medo e Zeca não? Sobre o textinho do Busca-Pé lá que a gente viu na primeira aula, né? Qual que é a diferença? Por que o Zeca lá do outro texto não tinha medo e o João desse texto estava com medo de ir para a escola, tá? Número 2. Como você se sentiu em seu primeiro dia de aula na escola, tá? E aí, número 3, aí a gente vai para a página 43, né? Número 3. Você costuma fazer promessas no primeiro dia de aula ou a cada início de ano? Quais? Vocês falam se sim, você escreve sim, faz quais promessas, se não, escreve não e não precisa escrever as promessas, né? 4. Você gosta de seus colegas da sala? 5. Você gosta de sua escola? Do que você mais gosta em sua escola e por quê? Tá? Essas são respostas pessoais, cada um vai escrever conforme for a opinião, tá? Texto número 2. Leia a história a seguir. Presente no livro A Rebelião dos Assentos, de William Tuss. Né? Esse texto está lá no livro da Rebelião dos Assentos, tá? E quem escreveu foi William Tuss. Então vamos lá. Um dia, os sinais de pontuação se rebelaram. As irmãs Natália e Sofia descansavam na grama de uma pracinha. De repente, começaram a ouvir vozes. Pensaram que era de insetos e que estavam ficando malucas. Na verdade, as vozes eram de um exército de assentos. Eles estavam revoltados porque achavam que as pessoas não reconheciam sua importância na língua portuguesa. Escutem aqui, suas cabeças de caqui. Nós não somos insetos, somos assentos em fuga. Sinceramente, nunca vi assentos em fuga. Você já viu, Sofia? Nunquinha. Assento só vejo em livros, redação da escola e gibis. As garotas boquiabertas aproximaram-se dos assentos. Além do acento circunflexo, estava lá o acento agudo. O acento circunflexo tomou a frente e explicou o motivo de tanta tristeza. Nós, os assentos, em geral, estamos em extinção. Assentos em extinção? Mas não era o mico-leão-dourado que estava em extinção? Agora, com essa tal de internet, as pessoas estão esquecendo de utilizar nossos serviços. Por isso, estamos morrendo de medo de ser completamente banidos da língua portuguesa. E aí, ao final do texto, né, aí nessas letrinhas pequenininhas, está escrito o nome do autor e da onde foi tirado o texto. E aí a gente vai para a primeira atividade, né? Complete os espaços com as palavras que estão no quadrinho, né? Então, tem a palavra Natália e a palavra exército aí no quadrinho. E aí tem as lacunas para vocês preencherem de forma correta, né? Então, vocês vão ler e preencher da forma adequada, com as palavras adequadas, tá? Aí a gente vai lá para outra página, atividade número 2, quem estava promovendo a rebelião? Então, vocês vão escrever aí quem no texto estava promovendo a rebelião, aquela revolução lá, tá? Número 3, em que meio de comunicação as pessoas de maneira errada usam menos acentos? Então, aonde que as pessoas usam menos acentos? No rádio, na TV ou na internet? Vocês vão fazer um X aí, tá? Número 4. Copie do texto palavras que usem acentuações de cada quadro. Então, olha lá, o agudo, o acento agudo de um lado e do outro lado do quadro, o circunflexo. Vocês vão achar lá no texto palavras que tenham esses acentos e colocar aí, tá? E depois aí embaixo tem o quadrinho, né? Acentuação, né? Os acentos são sinais colocados sobre algumas vogais, né? A gente tem um acento agudo, que é só aquele risquinho, e o circunflexo, né? Que é aquele
que parece a letra V ao contrário, né? Ou V ao contrário, assim, pequenininho. E esses acentos, pessoal, eles indicam a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, né, da palavra. Por exemplo, boneca, a sílaba mais forte é o né, que a gente fala com mais força, né, com mais ênfase, né? E esses acentos, algumas palavras exigem esses acentos para a gente saber pronunciar de forma correta, tá? Para a gente dar ênfase na sílaba correta. Pois vamos para a próxima página, atividade número 1. Escreva as palavras que estão no box na coluna correta. Então, tem as palavras aí: José, maracujá, avô, Natália, espontâneo, céu, existência. Observando aí as letras que estão com acentuação. Olha, prestem atenção na sílaba com acentuação. Sempre a gente lê com mais força, né? Olha lá, desperdício, né? Interferência, indústria, pode, consequência, tá vendo? Para isso que serve a acentuação. E aí vocês vão pegar essas palavras e vão colocar as de acento agudo em uma fileira e as de acento circunflexo na outra fileira, certo? Número 2. Assinale a alternativa em que apenas uma das palavras não é acentuada. Então, olha lá, letra A, B, C e D. Tem várias palavras e vocês vão ter que assinalar a alternativa em que apenas uma das palavras não é acentuada, tá? Número 3. As palavras estão escritas corretamente em. E aí vocês vão ter que assinalar qual alternativa que as palavras estão escritas corretamente, com acentos corretos, certo? E aí vocês podem pesquisar, vocês podem perceber aí quais as palavras são corretas, certo? E aí nós vamos para a última página, 47, questão 4. Alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico é. Então, vamos assinalar aí um xizinho na letra A, B, C ou D, lendo aí as palavrinhas e assinalar qual das alternativas todas as palavras têm acento, certo? Número 5. Alternativa em que nenhuma palavra tem acento, possui acento gráfico. Então, vão assinalar aí, ao contrário da de cima, qual alternativa nenhuma das palavras possui acento, certo? Número 6. As seguintes palavras utilizam acento circunflexo, menos uma aí, né? Todas as palavras ali utilizam um acento circunflexo, mas uma não, né? Então, vocês vão assinalar qual dessas palavras aí, letra A, B, C ou D, consequência, você, alguém ou pererê. Qual dessas palavras não utiliza o acento circunflexo, certo? E aí, a gente vai para no finalzinho da página tá aí falando um pouquinho sobre o acento grave. Vocês se lembram de ter visto esse acento em alguma palavra? Esse é o acento grave, que serve para indicar a crase. É usado em as, aquelas, aqueles e aquilo, né? É diferente do acento agudo, tá? É bem parecido, mas é diferente, porque ele é pro outro lado, né? O agudo é pro lado de lá e esse é pro lado de cá, né? Só muda os lados, né, do acento, mas esse é o acento grave, tá, pessoal? Então, a gente vai parar aí nessa página 47 e na próxima semana a gente continua depois dessa página, tá? Bons estudos e até a próxima.